Momento do brinde com Susana Parelli. E aí, Susana? Sandenberg, Cássio, ouvintes, boa tarde. Boa tarde, Susana. Susana, o que temos hoje? Então, hoje eu vou falar de um recorde num preço de uma garrafa de vinho, num leilão. Sei. Nesse sábado teve um leilão. Aliás, quanto você pagaria o máximo numa garrafa de vinho? Assim, um vinho que você desejasse muito, que você sonhasse muito, quanto você pagaria? Tem alguma ideia? Casa tá pensando aqui. Olha, assim, eu vou ser corta barato. Porque os meus grandes sonhos não envolvem vinho, embora eu goste de vinho. Então eu não pagaria muito caro, não. Saiu bem. E você, Sandenberg? E você, Carlos Alberto? R$100. Aí você tá demais também. Vamos lá. Eu pagaria R$800, vai, numa garrafa que eu tivesse muito afim de experimentar. Sonhos, assim. Um vinho dos sonhos que eu já paguei uma vez. Ah, boa. Mais caro Quanto? que esse da Cássia. Quanto? Um pouquinho mais caro. Um pouquinho mais caro, tá. Bom, um comprador anônimo pagou $812.500, Nossa. o que equivale a 4,2 milhões de reais, se eu não errei na conta. Você pagaria 4 milhões numa garrafa de vinho? Não. Eu não pagaria, mas eu acho a história ótima, entendeu? Qual é o vinho? Então, é um Romanée Conti, domínio da Romanée Conti, é o vinho, é o Pinot Noir mais badalado, mais especial que existe na face da terra. Ele é da safra de 1945, que é uma safra mítica, é o ano que terminou a Segunda Grande Guerra. E tem eu apontei assim, alguns pontos que justificam porque esse vinho pode ter sido... porque esse vinho é muito caro. Mas não que eu não acho que justifique esse valor, mas aí cabe a quem comprou, que é uma pessoa anônima. Primeiro, assim, a procedência. Esse vinho veio de uma adega da Domaine Joseph Drouin, que fica em Beaune, na Borgonha. Então, assim, quem comprou tem certeza que esse vinho não foi falsificado, que esse vinho ficou na adega desde que foi elaborado, que esse vinho foi cuidado com todos os carinhos necessários. Ponto 1. Ponto 2. A safra de 45 é a última safra antes da Romanée Conti precisar arrancar essas vinhas, que eram vinhas ancestrais antes da filoxera, e que de vez em quando você tem que replantar as vinhas, que elas vão diminuindo a produção. Então é a última safra com essas vinhas antigas, que foram vinhas assim, que sobreviveram a 2 guerras mundiais, estavam lá dando frutos todos os anos, que eram feitos os vinhos até 45, quando foi replantado. O fato de 45 ser um ano histórico, e é o Romanée Conti, que é um dos grandes vinhos da Borgonha, um dos grandes vinhos do mundo, no qual esses vinhos eles têm 1,81 hectares de vinhas. Então é uma produção pequena, super limitada, e esses são os prós, porque que o vinho é tão cobiçado, tão badalado. E esse recorde, que é um recorde, assim, nunca ninguém pagou tanto por uma garrafa de vinho, ele foi batido porque o recorde anterior era também de uma garrafa de La Romanée Conti 1945. Ele foi batido em 18, quando a garrafa foi arrecadada no leilão da Christie pelo valor de $558 mil. Esse agora foi 812,5 mil dólares, ou seja, deu uma inflacionadinha maior. É um vinho da mesma safra e foi vendido também nos Estados Unidos, num leilão organizado por uma casa de leilão bem importante nos Estados Unidos, que se chama Asher. Esse aí que você falou foi vendido nos Estados Unidos ou não sabemos para quem foi vendido? A gente não sabe para quem foi vendido, mas foi vendido num leilão que aconteceu nos Estados Unidos. O cara comprou, eu não chequei essa informação, mas imagino que o cara tenha comprado online e pediu para o nome ser mantido em segredo. Então a gente não sabe quem foi o comprador, mas sabe que alguém que desembolsou o equivalente a 4,2 milhões de reais numa garrafa de vinho. Queria saber com quem ele vai compartilhar essa garrafa. Eu acho que ele não vai abrir jamais. Eu acho que ele vai pôr de destaque na sala dele, como um grande quadro, como uma grande obra de arte. Mas é a minha opinião. Eu abriria, entendeu? Mas não fui eu que comprei.
Se você ganha 10 milhões por mês, não, 50 milhões por mês, dá para você gastar 5 milhões numa garrafa de vinho. O problema é você ganhar esse valor, né? Bom, mas Suzana, a gente sempre pode ser convidado para beber essa garrafa. Verdade. Ser amigo das pessoas certas ali. Tá certo. Suzana Barelli, obrigado, Suzana. Até quinta. Até quinta. Até.